Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus os sejam multiplicadas. Nós vamos seguindo aqui expondo as bem-aventuranças. Eu quero convidá-lo mais uma vez a tomar a sua Bíblia e acompanhar a leitura daquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 9. Veja comigo, abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 9. A palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quero convidá-lo agora a um momento de oração, suplicando a Deus que pela obra e poder do Espírito ilumine os nossos olhos e o nosso coração para compreendermos a sua santa e bendita palavra. Feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Ajude-nos, meu Senhor, por amor de Jesus, Teu Filho, por seu sacrifício perfeito, eterno e suficiente a compreendermos aquilo que lemos há pouco, dando-nos a instrução para que a nossa vida seja segundo o padrão da verdade, para que Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado em nós. Por Ele nós oramos, meu Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, os últimos dias têm sido caracterizados por confusões e conflitos. Eu acredito que isso seja uma coisa que todo mundo esteja vendo. Por exemplo, as relações familiares têm revelado desordens intermináveis entre os cônjuges, e esse fato tem engrossado a fileira das pessoas que têm rompido as relações e aumentado o número de cristãos que já não permanecem mais em suas famílias. Essas relações também têm revelado um mundo absolutamente caótico e tem sido comum a deserção familiar de muitos filhos, ainda muito cedo, que têm abandonado a relação com seus pais. Se nós avaliarmos do ponto de vista social a essa condição caótica, nós chegaremos também à conclusão que, infelizmente, as relações sociais não têm sido diferentes. Os conflitos nos diversos núcleos revelam a que ponto nós chegamos. Por exemplo, nas escolas, as relações entre alunos têm sido cada dia mais caóticas e entre os alunos e seus professores não são diferentes. Se você avaliar, por exemplo, o trânsito nos grandes centros, nas metrópoles, você vai perceber que há conflitos intermináveis que, inclusive, têm ceifado a vida de muitas pessoas. Meus irmãos, parte dos problemas enfrentados pelos gestores públicos e de empresas privadas, por exemplo, tem relação com conflitos interpessoais gerados essencialmente pela ausência de paz. Se você avaliar, por exemplo, o ambiente virtual, você chegará à triste conclusão que as redes sociais, por exemplo, tornaram-se insuportáveis, já que o nível de violência verbal chegou a uma condição que nós podemos definir como intolerável. De fato, meu querido irmão, nós estamos vivendo em um mundo caótico que revela a ausência de paz nas relações. Nós olhamos para o texto que lemos, Mateus capítulo de número 5, verso de número 9, a chamada sétima bem-aventurança, e vamos perceber que ela é um chamado à paz. O Senhor Jesus afirmou que são bem-aventurados os pacificadores. É importante lembrarmos que o princípio para a interpretação desta bem-aventurança segue aquilo que já vimos em outras exposições, quando o Senhor Jesus
define como felizes, aqui especificamente os pacificadores. É importante então, de posse da leitura de Mateus capítulo 5, verso de número 9, avaliarmos uma concepção etimológica da palavra que nos interessa interpretar nesta bem-aventurança. A palavra grega traduzida aqui por pacificador é uma palavra que indica alguém que ama a paz. Inicialmente, meu irmão, é necessário compreender, como afirmou, por exemplo, John Stott, que a pacificação é uma obra divina, pois paz significa reconciliação, e Deus é o autor da paz e da reconciliação. Na verdade, exatamente o mesmo verbo que foi usado aqui nesta bem-aventurança, o apóstolo Paulo aplicou ao que Deus fez através de Cristo. Meus queridos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se agradou em reconciliar consigo mesmo todas as coisas, fazendo paz pelo sangue da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o propósito de Cristo foi que dos dois, ou seja, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo assim a paz, como ensinou o apóstolo Paulo. Portanto, meu querido, quase não nos surpreende que a bênção particularmente associada aos pacificadores é que eles serão chamados filhos de Deus, pois estão procurando fazer o que o seu Pai Celestial fez, ou seja, amando as pessoas com amor dele, como o Senhor Jesus tornaria explícito, e os evangelistas registraram isso como verdade. Nós também, embora em escala menor, vamos descobrir que fazer paz é um empreendimento de um custo muito grande. Nós percebemos isso na vida do Senhor Jesus Cristo e percebemos na vida daqueles empreendedores da paz, daqueles que, efetivando uma aliança com o Senhor Jesus, estão imbuídos do propósito de fazer e promover a paz. O teólogo William Hendrickson afirmou que aqui é impetrada uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebido para si mesmos a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio de sua mensagem e também da sua conduta, ser instrumentos para comunicar este mesmo dom aos outros. Por meio da palavra e do exemplo, estes são definidos como pacificadores, aqueles que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo aos seus inimigos, também promovem a paz entre os homens. Avaliando etimologicamente o termo pacificadores, o reformador francês João Calvino, aquele que é definido pelos historiadores como o grande sistematizador do pensamento reformado, afirmou que esta palavra tem sido comumente mal interpretada. Ele está falando exatamente da palavra pacificadores. Ele diz que ela tem sido interpretada como significando pacífico, enquanto um sentido muito mais forte está em vista. Então ele diz, um homem pode sim ser pacífico sem ser um pacificador, ou seja, sem procurar fazer a paz com os outros. Ele diz que a palavra é composta, paz combinada com fazer. Para evitar ambiguidade,
nós devemos nos centrar no sentido natural do texto, que é o de cultivar a paz em qualquer lugar que estivermos. Isso significa, sob a ótica do reformador, que devemos começar primeiro conosco. De qualquer maneira, como poderia qualquer um de nós fazer paz e acalmar problemas e disputas quando estas ocorrem, a menos que lideremos os conflitos, por exemplo, com o nosso exemplo? A ideia aqui é que, a partir de nós, a partir do nosso interesse da pacificação, a partir da nossa firmeza em promover, através de todos os meios, promover a pacificação, as relações que estão no nosso entorno sejam pacificadas também. Para Matthew Henry, o que está em jogo aqui, meus queridos irmãos, primeiro é uma disposição pacificadora. Assim como para criar uma maneira ou uma maneira de mentir, é necessário ter a inclinação à mentira e ser viciado nela, também para fazer a paz é necessário ter uma afeição forte e sincera pela paz. Significa amar, significa desejar e deleitar-se com a paz, incorporá-la à essência do nosso ser e estudar maneiras para estar em paz. Em segundo lugar, Matthew Henry vai afirmar que aquilo que o Senhor Jesus quer ensinar nesta bem-aventurança também tem uma relação com uma conversa pacífica. E ele diz: habilmente, até onde for possível, preservar a paz, que não deve ser rompida, e recuperá-la, caso seja rompida, deve ser o nosso papel. Neste caso, será necessário ouvir as propostas de paz conosco e estarmos preparados para fazê-las também aos outros. Onde houver distância entre irmãos e vizinhos, por exemplo, fazer tudo o que for possível para diminuí-la e ser o reparador das possíveis trincas. Fazer a paz, meu querido irmão, às vezes é, de fato, um serviço ingrato, e o que cabe àquele que tenta reconciliar dos lados é sofrer muitas vezes golpes de ambos. Ainda assim, é um bom trabalho e devemos nos apresentar para realizá-lo. Afinal, o Senhor Jesus disse que são felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, é importante pensarmos que esta não será jamais uma tarefa simplista. Portanto, é impossível que nesta tarefa não encontremos conflitos, que não encontremos dificuldades, que não sejamos confrontados, muitas vezes desestimulados em promover a paz. De fato, esta não é uma tarefa simples. J.C. Ryle, por exemplo, afirmou que são felizes os pacificadores, isto é, os que exercem a sua influência pessoal a fim de promoverem a paz e o amor. Então ele vai dizer, tanto em particular quanto em público, em casa, ele diz, ou no estrangeiro. Ele afirma que são os que se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente, ensinando aquele evangelho que diz, o cumprimento da lei é o amor, citando então Romanos capítulo 3, verso 10. Por isso, meu querido irmão, são bem-aventurados todos esses, pois estão realizando a mesma obra que o Filho de Deus iniciou quando veio à terra pela primeira vez e que ele
terminará na sua parousia, ou seja, na sua segunda vinda. É importante, então, de posse desta bem-aventurança, não diminuirmos as implicações na vida daqueles que querem ser pacificadores, da vida daqueles que, de fato, compreenderam o desafio de serem felizes por estarem cumprindo aquilo que o Senhor Jesus definiu e ensinou aqui aos seus discípulos, quando disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, para Barclay aqui, a busca exaustiva pelo significado desta bem-aventurança sinaliza ao menos 3 possíveis linhas de interpretação. A primeira é que alguns sugeriram que, sendo paz tudo aquilo que contribui ao bem-estar humano, pacificador é o homem que busca de todas as maneiras possíveis fazer com que o mundo seja um lugar onde todos os homens possam ser felizes. Segundo, a maioria dos primeiros eruditos da igreja interpretavam esta bem-aventurança em um sentido puramente espiritual e sustentavam que seu significado era: bem-aventurado o homem que faz a paz em seu próprio coração e em sua alma. E em terceiro e último lugar, há um outro significado aqui da palavra paz, ao qual os rabinos judeus, por exemplo, davam ênfase e que quase com certeza é que o Senhor Jesus tinha em mente ao pronunciar esta bem-aventurança. Os rabinos, no ambiente do judaísmo, sustentavam que a tarefa mais elevada que qualquer homem podia realizar era o estabelecimento de relações justas entre seus semelhantes. Isto é o que o Senhor Jesus quis dizer. Há pessoas que sempre são o centro dos conflitos, de tormentas e de muitas lutas. Há pessoas, meus irmãos, que em qualquer lugar que apareça serão vistas, implicadas em disputas ou sendo a causa de lutas com outros. São pessoas briguentas. É importante que se diga que, de fato, há pessoas desse tipo espalhadas em toda a sociedade, bem como nas igrejas. Por outro lado, meu querido irmão, graças a Deus, há pessoas em cuja presença a inimizade não pode prosperar, que salvam os abismos, fecham as brechas e adoçam a própria amargura. Essas pessoas fazem a vontade de Deus, pois o plano de Deus consiste em estabelecer a paz entre o homem, e Deus estabeleceu a paz com o pecador quando, por meio do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício, o justificou do seu pecado. Meus irmãos, de fato, a Escritura ensina exaustivamente que os pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus de paz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, verso de número 33, diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Meus queridos, nós devemos lembrar do valor daquelas pessoas que aspiram viver em paz com todos os homens, e lembrarmos aquilo que o autor da carta aos Hebreus registrou no capítulo 12, verso 14, quando disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante também lembrarmos
daquilo que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6 da sua carta, versos 14 e 15, quando disse: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E ele disse: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Meus queridos irmãos, de fato, o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, ele ensinou aos seus discípulos, e Mateus registrou no seu evangelho, nesse mesmo evangelho, capítulo 10, versículo de número 8, qual de fato deve ser a tarefa daqueles que são chamados das trevas para a luz. Mateus capítulo 10, verso 8, as palavras do Senhor Jesus diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. De fato, meus queridos irmãos, é um desafio para cada um de nós sermos pacificadores, e a pacificação dos homens é iniciada quando nós anunciamos as boas novas da salvação, e eles são então reconciliados com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós iniciamos esta mensagem abordando os desajustes relacionais dos nossos dias, e podemos dizer que são muitos. Meus queridos, quando nós caminhamos para o fim desta mensagem, nós precisamos nos indagar: será que de fato nós já compreendemos o que é que significa sermos definidos como felizes, quando o Senhor Jesus aplicou esse princípio aos seus discípulos, afirmando que eles deveriam ser pacificadores? Meus irmãos, quando nós pensamos em pacificação, nos vem logo uma primeira pergunta: você já desfruta de paz com Deus? Você foi reconciliado pelo sangue da aliança? Você se apropriou do sacrifício do Senhor Jesus como o único meio para a sua salvação? De fato, você foi reconciliado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? E se de fato essa reconciliação é uma realidade para você, esta paz que deve ter inundado o seu coração, tem se refletido nos seus relacionamentos? Ora, se a sua resposta é afirmativa, se a sua relação familiar é boa, se a sua relação social é boa, se você desfruta de um ambiente de paz nas relações com seus irmãos na sua igreja, ora, você é definido na Escritura como um filho de Deus. Contudo, se você ainda não possui essa paz, contudo, se você ainda não transmite esta paz, eu quero dizer para você que só há uma fonte onde você poderá adquiri-la, que é na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero fazer um apelo a você: receba-o como seu Salvador e passe a desfrutar da paz que vai lhe reconciliar com o Senhor seu Deus, porque o Senhor Jesus disse que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você tem o desejo de se tornar um filho de Deus, de fazer parte dessa família bendita e ser inserido no corpo de Cristo, que é a sua igreja, o organismo vivo? Então é necessário confessar os seus pecados e, arrependido deles, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Feche seus olhos e curve a sua fronte. Meu Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra que foi pregada, de modo que ela gere paz sem fim no coração de todos aqueles que estão atribulados. Primeiro, daqueles que já foram aliançados contigo por meio de Jesus, que no decurso da caminhada perderam a paz. Concede-lhes a paz mais uma vez, Senhor, para que vivam para pacificar e para serem pacificadores.
mas concede também a tua paz a todos aqueles cujos olhos ainda não compreenderam as maravilhas da tua lei. Concede-lhes o arrependimento profundo de pecados, a fim de que eles abracem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio por seu sangue pacificar o pecador, religando a pessoa do nosso Deus. Que Jesus Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado. Por ele nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida. No nome de Jesus.